Seja bem-vindo ao Ensino Fiel, um programa que visa disponibilizar conteúdos selecionados do Ministério Fiel, como mensagens de nossas conferências e aulas de nossos cursos. Hoje, teremos uma das aulas do curso recém-lançado no Cursos Fiel, chamado Machismo versus Masculinidade Bíblica, com o professor Rubner Durais, que é presbítero na Igreja Batista da Graça em São José dos Campos e formado no Seminário Martin Bucer, onde também atua como professor. A Bíblia reprova o controle e domínio do homem sobre a mulher por meio da violência e da força. O problema do machismo é um problema real. Todavia, o mundo tem dado propostas sobre o que de fato é a masculinidade, mas essas propostas, na realidade, acabam distorcendo a masculinidade e até mesmo a negando. Veja nesta aula que as Escrituras, ainda e para sempre, são a fonte de onde aprendemos o que é ser um homem de verdade, sobre a importância de amar e proteger os nossos, de cultivar e guardar tudo e todos a quem Deus nos confiou. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 20, Masculinidade Fragilizada, aula 7 do curso Machismo versus Masculinidade Bíblica, com Rubner Durais, do Cursos Fiel. Graças e paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais essa aula. Espero que até agora esse curso tenha sido uma bênção para você. As primeiras aulas com o pastor Gilson Santos tenha instruído a sua vida. E para mim é um grande privilégio, poder fazer parte desse curso e ministrar ao seu coração sobre esse tema tão importante, a masculinidade bíblica, e como a Bíblia nos chama a ser homens de verdade, homens conforme o nosso Criador designou para que nós sejamos. Nosso tema de hoje é trabalhar sobre a masculinidade fragilizada, que é uma masculinidade comprometida. E eu queria chamar a sua atenção, já logo de cara, para um dos textos mais explícitos de masculinidade distorcida, quebrada, fragilizada que a gente tem na Escritura. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 34, você vai ver nesse capítulo uma história de arrancar os cabelos. Aquelas histórias que às vezes a gente fica até com vergonha de ler para os nossos filhos na Escritura, né? Mas é a história de como Siquém estuprou a filha de Jacó. Siquém, que era um príncipe na terra, né? Um dia em que Diná resolveu sair pela terra para ver as filhas da terra, e Siquém então se enamorou, ele ficou apaixonado por Diná, ele viu Diná, ficou apaixonado por ela, cobiçou ela, e ele então estupra Diná. Ele faz esse ato, levado completamente pelo seu desejo por aquela mulher, a sua cobiça por aquela mulher. Ele não se controla, ele não se detém e ele estupra Diná. Ele comete esse ato pecaminoso, esse ato incontrolável. E Moisés, ao narrar esse ato, ele vai então desenrolar como Siquém não somente ficou satisfeito com o seu estupro, mas ele queria possuir Diná para ela. Ele queria ter aquela mulher somente para ele de qualquer jeito. Então ele vai ao seu pai e pede então que o seu pai consiga que Diná seja sua esposa. Ele quer dominar aquela mulher, ele quer ter ela para ele de qualquer maneira. E o texto então vai comentar como isso vai se desenrolar de uma maneira em que Jacó, agora conversando com o pai de Siquém, eles vão tentar organizar o casamento desses dois. E talvez você conheça a história, você vai ver ali que isso vai ter um desfecho que vai ser o seguinte. Eles falam, bom, então tá, se você quer casar com a nossa filha, você só pode fazer isso, se você então e os homens da sua cidade forem circuncidados, porque a gente não pode, nos ligar a homens que não sejam circuncidados. E Siquém, seu pai, e os homens da sua cidade, eles então aceitam aquela condição e se permitem ser circuncidados. E aí entra então a segunda metade dessa história, que vai trazer ainda mais terror para aquilo que já era horroroso. Simeão e Levi, dois dos filhos de Jacó,
eles partem numa noite e vão para aquela cidade. E durante a noite, aqueles homens sofrendo, porque haviam sido circuncidados, e eles exterminam completamente aqueles homens. Matam todos os homens da cidade. Que coisa terrível. Jacó fica muito perturbado com isso, chama a atenção dos seus filhos pela vingança que eles fizeram. E a desculpa deles, ou a questão que eles levantam ao seu pai, quando questionados, é: nós, por acaso, deveríamos ter deixado para lá que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? A gente deveria aceitar isso de qualquer jeito? E assim, então, termina o capítulo 34 de Gênesis, essa história tão tenebrosa. E por que essa é uma história tenebrosa a respeito da masculinidade distorcida, da masculinidade fragilizada, da masculinidade quebrada? Porque ela demonstra dois sentidos em que os homens fazem mau uso dos seus atributos, fazem mau uso das suas características. Primeiro a gente tem Siquém, que com controle e violência, né, domina Diná, a estupra e quer fazer dela sua, seu objeto de desejo e de uso. Por outro lado, a gente tem Simeão e Levi, também por violência e força, fazendo a sua vingança. E o que a gente então tem aqui é essa cena desastrosa a respeito da masculinidade, essa expressão horrorosa e pecaminosa da masculinidade fragilizada, distorcida. Controle e domínio por intermédio de abuso e violência são expressões muito comuns da masculinidade, ou do desvio da masculinidade bíblica. E isso está bem explícito aqui em Gênesis 34. Como você já viu nas aulas que o pastor Gilson ministrou, a masculinidade bíblica é completamente diferente disso. A masculinidade bíblica é representada por responsabilidade, de cuidado e de amor. Ela é um chamado para cultivar e preservar. Ela é o oposto disso que nós vemos aqui em Gênesis 34. Homens completamente movidos por seu ego e interesse próprios nunca serão aprovados na Escritura. E mesmo em relatos como esse, eles são retratados, são mostrados como homens quebrados. Homens que não são dignos de serem reconhecidos como homens fiéis, como homens de verdade. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a visão comum que se tem da Escritura ou da Bíblia é que ela é machista. Mas é interessante, porque se você ouvir alguém dizer isso, que a Bíblia é machista, essa é a prova de que essa pessoa nunca leu a Escritura. Porque a Bíblia, em nenhum local, em nenhum lugar, ela vai sugerir que esse tipo de atitude, como nós vemos em Siquém, em Simeão e Levi, é uma atitude louvável, uma atitude que deve ser padrão para os homens. Essa masculinidade fragilizada, quebrada, que nós vemos aqui em Siquém, Simeão e Levi, ela é muito comum. E ela se mantém até os dias de hoje. Como eu disse, controle e domínio por intermédio do abuso e violência são expressões muito comuns do desvio da masculinidade bíblica. Ela é o que nós conhecemos hoje como masculinidade tóxica, mas quero chamá-la aqui de masculinidade fragilizada. E dizendo mais uma vez que ela foge completamente do propósito para o qual o homem foi criado. Mas antes da gente pensar mais um pouco profundamente sobre como essa masculinidade quebrada, fragilizada, ela se manifesta, eu quero chamar sua atenção para um fato muito importante, que nós não podemos nos esquecer, que é a origem dessa masculinidade frágil. Por que os homens são assim? Por que os homens são assim? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, você vai encontrar ali uma história muito interessante. Alguns dos líderes da comunidade judaica, os fariseus e os saduceus, eles procuram Jesus
E eles repreendem Jesus perguntando por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E essa história então vai se desenrolar ali, eles vão ter uma resposta de Jesus. E depois Jesus vai explicar para os discípulos por que ele contou aquela história, por que ele contou uma parábola, né? E quando chega no verso 16 do capítulo 15 de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Para nós entendermos bem o que é a masculinidade fragilizada, a gente precisa fazer esse reconhecimento de que ela é um fruto do pecado. Ela é um fruto de um coração que rejeitou aquilo que Deus estabeleceu na criação como padrão para a masculinidade. Sendo ela fruto dessa rebeldia humana, do pecado do coração do homem, ela é inteiramente nossa responsabilidade. A gente precisa, inicialmente, quando tratamos de uma masculinidade fragilizada, fazer esse reconhecimento, que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes que são pecaminosas. Nós somos responsáveis quando fazemos uso do controle e domínio por meio de abuso e da violência. Nós somos responsáveis por essas questões. Tiago, ao escrever a sua epístola, vai dizer muito claramente, no capítulo 1, versos 13 e 14, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Se quem estuprou Diná, porque ele foi atraído por sua própria cobiça. Seu desejo sexual incontrolável o dominou. E ele, cedendo à tentação, cometeu aquele estupro. Da mesma maneira, Simeão e Levi, ao assassinarem aqueles homens, na sua sede por vingança, também foram homens que cederam à tentação. E foi do seu próprio coração que saíram essas atitudes pecaminosas, essas ações pecaminosas. Isso é importante a gente entender, irmãos, porque no contexto atual em que nós vivemos, nós temos um movimento de pensamento que é completamente contrário a essa realidade exposta na Escritura. Em seu livro A Ascensão e o Triunfo do Ego Moderno, The Rise and Triumph of the Modern Self, Dr. Carl Trueman, ele vai expor como os pensadores modernos nos últimos séculos traçaram o caminho para a revolução sexual de hoje e a normatização dela. Então, Dr. Carl Trueman, nesse livro, ele vai mostrar para a gente, através dessa história do pensamento moderno, como comportamentos que eram inaceitáveis há pouco tempo atrás, hoje eles não só são aceitos, como são incentivados. E por que eles são incentivados e aceitos nos dias de hoje? Porque, de acordo com essa filosofia moderna, homens que escreveram e pensaram o ser humano nos últimos séculos, eles chegaram à finalização e o ápice do entendimento deles é o seguinte, de que o ego moderno assume a autoridade não nas coisas externas, não num ser criativo ou um ser que cria, não uma revelação que esse ser faz de si mesmo, mas a autoridade do ego moderno está nos seus sentimentos interiores, naquilo que a pessoa sente. E esse ego moderno, então, baseado
nesses sentimentos interiores, tendo a sua autoridade final nos sentimentos interiores, ele enxerga a autenticidade definida pela habilidade que ele tem de se expressar socialmente. Ou seja, como ele revela socialmente aquilo que são os seus sentimentos interiores. E aí, então, a sociedade agora é obrigada, ou ela é incentivada, a aceitar esse indivíduo que se expressa completamente aquilo que está no seu coração. Você consegue enxergar aqui, então, qual é o conflito? Porque conforme nós vemos na mensagem do Senhor Jesus, o coração é mau e a maldade vem de um coração que é cobiçoso, é idólatra, é adúltero. Todas essas coisas é que contaminam o coração e eles se expressam, eles saem pela boca. Mas o ego moderno, ele vai então dizer que o homem mais precisa é justamente aprender a ler o seu coração e expressar o seu coração conforme ele é, 100% transparente para a sociedade. E a sociedade deve aceitar esse homem, então, do jeito que ele é. Que coisa! Que coisa! De certa forma, há uma verdade nisso, porque é sempre bom que nós vejamos como nós somos, mas o que nós enxergamos quando nós vemos esse ego masculino exposto diante dos nossos olhos? O que o ego masculino moderno tem feito e tem mostrado para nós a respeito do coração do homem? Lembrando que, junto com esse pensamento moderno, Carl Trueman vai dizer então que agora o homem, tendo esse entendimento sobre o ego, ele é levado agora também a se afirmar principalmente nas questões sexuais. E é na sua sexualidade, então, que ele vai achar a sua personalidade. É na sua personificação, ela vai estar fundamentada na sua sexualidade. E é isso que a gente tem visto hoje em dia. O que a gente vê, então, nessa masculinidade fragilizada, exposta pelo ego moderno, que revela o coração do homem? A gente vê, primeiramente, a destruição da visão bíblica do sexo. O sexo agora não é mais aquele fundamento de prazer conjugal e também o fundamento para a procriação da raça humana. Mas o sexo agora ele é um mecanismo de aceitação. A pessoa ela precisa conhecer, ela precisa conceber e ela precisa realizar a sua sexualidade para que ela então se conheça perfeitamente, para que ela se conheça profundamente. É na sua sexualidade que ela vai então ter a sua aceitação. O sexo como um mecanismo de aceitação, ele vai ter dois fundamentos: prazer e performance. Porque a pessoa precisa se aceitar, e para isso então ela precisa ter prazer sem limites, e também, para ser aceita, ela precisa ter uma boa performance sexual. Ela precisa ser conhecida como alguém que performa muito bem no sexo, e ela também quer pessoas que performem bem no sexo, quer se relacionar com pessoas que tenham boa performance no sexo. Essa visão de um ego que se baseia em si mesmo, que busca na autoridade dos seus sentimentos interiores, a sua fundamentação, ela destrói completamente a visão sexual da Escritura. A visão sexual da Escritura, ela pode ser muito bem conhecida quando a gente olha, por exemplo, para 1 Coríntios 7, onde o apóstolo Paulo vai falar ali do relacionamento do homem e da mulher. E o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. De maneira que os agentes sexuais, ou os agentes da sexualidade, eles não trabalham para a sua própria benfeitoria, para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, mas ele trabalha
junto daquela visão criacional de servir. E a ação sexual, então, ela é para o outro e não para si mesmo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. O homem serve a mulher e a mulher serve o homem. A mulher busca o prazer do homem e o homem busca o prazer da mulher. A esposa do seu marido e o marido da sua esposa. Essa é a visão bíblica da sexualidade. Essa é a visão bíblica da sexualidade. Nós glorificamos a Deus no sexo à medida em que o marido vai buscar o prazer da sua esposa e a esposa busca o prazer do seu marido. É completamente diferente do uso do sexo como um mecanismo de aceitação, de prazer próprio e de performance. Essa visão distorcida, ela destrói não somente a visão do sexo, mas destrói também a visão que nós temos sobre as mulheres. E aqui fica mais particular para a masculinidade e para nós homens, como isso tem afetado a nossa visão sobre as mulheres. Esse despertar do ego moderno, onde nós somos chamados a construir a nossa confiança nos nossos sentimentos interiores, tem destruído a nossa visão sobre as mulheres. As mulheres passam a ser objetos para usufruto. As mulheres passam a ser objetos para usufruir. E nós passamos então a avaliar a mulher justamente nesses dois elementos, prazer e performance. Essa mulher, ela me dá prazer ou não? Essa mulher, ela performa bem sexualmente ou não? E esses são os dois elementos que nós fazemos, então, para avaliar as mulheres. E, meus irmãos, você sabe que isso é muito mais comum do que nós queremos aceitar. Quantas vezes nós avaliamos mulheres pela sua aparência? Ou pela ideia que nós temos de que ela pode ser uma mulher que dá prazer? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós avaliamos mulher porque imaginamos a possibilidade que ela tem de performar sexualmente? Isso é sujo, isso é grotesco. Mas é isso que está no coração do homem. É isso que sai do coração do homem. E é isso que nós temos visto nesse ego moderno que mostra completamente a sua fundamentação dos seus sentimentos interiores, dos seus desejos interiores. Mulheres completamente objetificadas. Essa é a visão que se tem hoje das mulheres. Mas o Senhor Jesus vai dizer que nós temos de ter uma visão santa para as mulheres. No Sermão do Monte, ele vai deixar muito claro. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O Senhor Jesus Cristo vai intensificar aqui o mandamento contra o adultério, dizendo que o adultério não está restrito ao ato sexual praticado, mas ele está também na intenção do coração. Um homem que olha para uma mulher com uma intenção impura, avaliando essa mulher como um objeto, se ela é então capaz de proporcionar prazer, se ela é capaz de performar sexualmente, ele já está adulterando com essa mulher. E isso é manifestação dessa masculinidade fragilizada, dessa masculinidade quebrada, uma visão distorcida, deturpada a respeito das mulheres. E sabe o que é triste, irmãos? Sabe o que é mais triste? É que essa visão que destrói o sexo, destrói as mulheres, ela destrói não somente como os homens enxergam as mulheres, mas ela destrói também como as próprias mulheres se enxergam. Porque é criado um ciclo aqui. Os homens vão exercendo o seu domínio e o seu poder, com abuso e com violência, e eles vão distorcendo o significado da mulher, a pessoa da mulher, e exigindo que elas sejam objetos sexuais para o seu prazer e para a sua performance. E as mulheres agora, influenciadas,
querendo agradar os homens, dando importância sobre como os homens a enxergam. Ela vai então começar a evitar o padrão bíblico de feminilidade e modéstia e vai buscar essa aprovação também em sexualidade. E aí, então, nós temos mulheres completamente sem modéstia nenhuma, mulheres que se tornam realmente objetos. E a gente tem mulheres, então, que se vestem de maneira a exaltar os seus dotes, mulheres que se vestem de maneira a provocar os homens, porque os próprios homens estão instigando nas mulheres e procurando mulheres de acordo com esses critérios. Meus irmãos, eu não sei quanto você já teve acesso à periferia, ou quanto você sabe a respeito do que acontece num baile funk, por exemplo. Mas se isso é algo que te deixa transtornado, se isso é algo que te deixa perplexo, e deve te deixar perplexo mesmo, saiba que isso é simplesmente a expressão natural dessa visão que o homem tem a respeito de si mesmo na modernidade, onde os sentimentos próprios são o seu fundamento. Então você fica imaginando aquelas meninas que estão ali se vendendo, aquelas meninas que estão ali se doando sem qualquer critério, e pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que essas meninas estão desse jeito? Saiba que elas são fruto de uma masculinidade fragilizada, uma masculinidade quebrada, que perdeu completamente a visão bíblica a respeito do homem, perdeu a visão bíblica a respeito do sexo, perdeu a visão bíblica a respeito das mulheres, e levou então as próprias mulheres a perderem a sua visão a respeito de si mesmo. Essas mulheres querendo agradar os homens, buscando agradar os homens, elas se objetificam e fazem de si mesmo um objeto. E aqui a gente tem um ciclo, né, praticamente sem fim. Mas olha como é diferente o chamado da Escritura para nós em relação à nossa visão das mulheres. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 5 da sua primeira carta: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos. E olha agora o que ele vai dizer a respeito das mulheres. As mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Note o chamado do apóstolo Paulo de como nós temos que ter um olhar para as mulheres puro. Nós devemos olhar para as mulheres mais velhas como nossas mães, as mulheres que são moças e mais jovens como irmãs. Como irmãs. Mas isso tem sido praticamente impossível no nosso meio, porque nós estamos completamente dominados pela nossa visão sexualizada da modernidade. Então, quando uma irmã ou uma moça, que não é irmã às vezes, uma visitante que entra nas nossas igrejas, e ela está vestida sem modéstia, aquilo atrai os nossos olhos, atrai aquilo que está dentro do nosso coração, o nosso sentimento sexual, de objetificação da mulher. E a gente não consegue, então, ter misericórdia, ter complacência. O que a gente tem é desejo. E na tentativa de esconder esse desejo, a gente joga a culpa sobre ela. Mas por que essa menina está se vestindo desse jeito? Ela não pode entrar aqui na igreja desse jeito. Mas lembra, o mal não é o que entra pela boca. O mal é o que sai da boca. É o nosso coração que está cheio de adultério, cheio de desejo pecaminoso e perverso, que não permite que nós tenhamos um olhar para as moças que seja como irmãs, como mães. É sempre um olhar de desejo, é sempre um olhar de abuso, é sempre um olhar sexual. Nesse sentido, então, irmãos, essa fragilidade da masculinidade, ela vai, acima de tudo, além de deturpar a nossa visão
do sexo das mulheres, ela vai enfraquecer o nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Porque ela é uma visão que está claramente oposta ao que a Escritura revela a nós. O Senhor fala que nós devemos ser santos, buscarmos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Mas nós temos tentado fingir que nós não somos adúlteros. Nós temos criado desculpas para a nossa pecaminosidade. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da impureza entre os cristãos, né? Ele vai dizer: a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre essas coisas que vem a ira de Deus sobre nós. Irmãos, a modernidade é uma fábrica de homens frágeis, de homens quebrados. Homens são estimulados a abraçar os seus desejos em todas as expressões. Homens são estimulados à sexualidade infinitamente. Veja a grande epidemia que nós temos da pornografia. E mais, os pensadores modernos, pagãos, eles têm estimulado os homens a abraçar os seus sentimentos e os seus desejos, sejam eles os mais deturpados que fossem, como, por exemplo, a pedofilia ou até mesmo a zoofilia. Isso é uma fábrica que não tem fim. E aqui nós temos uma questão muito interessante, porque nem mesmo a sociedade moderna, pagã, secular, ela vai aceitar isso. E ela vai se colocar, então, contra ao que ela vai chamar de masculinidade tóxica. E ela vai, como resposta, então, tentar eliminar a masculinidade, buscando, então, uma feminilização da sociedade e também a exaltação da homossexualidade masculina. Tudo isso tentando, então, negar a bondade e a sabedoria criativa de Deus. Na próxima aula com o professor Maurício Fonseca, você vai ver como o Senhor resgata o papel do homem em Jesus Cristo e como a resposta secular não é suficiente. Nós não podemos correr para a resposta secular de eliminar a masculinidade. Mas eu quero, antes de você considerar essa aula do professor Maurício, que você considere o arrependimento. O arrependimento. Não busque fundamentar a sua vida em domínio, em controle, por meio de abuso e da violência. Essas ações que o homem demonstra, machistas, essas ações de força, que muitos até consideram isso como a demonstração de que ele é um homem de verdade, são, na verdade, uma demonstração de que você está quebrado, que você é frágil. E o meu chamado a você, então, é que você se arrependa, que você confesse o seu pecado, que você reconheça que isso tudo está dentro de você. É o seu coração que produz essas coisas e responde à tentação com adultério, com pedofilia, com impureza sexual, com imoralidade, até mesmo com homossexualidade. Se arrependa. Busque novamente o padrão que Deus colocou para a sua masculinidade. O padrão de cuidado e amor. Uma responsabilidade de cultivar e de guardar. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!